Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian e venho aqui rapidamente fazer uma revisão básica de alguns pontos ligados ao tema modelo de produção. A gente vai falar um pouco sobre Taylorismo e Fordismo, que na verdade são processos industriais norte-americanos criados no início do século XX e que na verdade um é uma continuidade do outro, tá? É um aperfeiçoamento do outro, mais ou menos assim. Quando você fala, por exemplo, do modelo taylorista e fordista, ele tem a ver com atividades em séries, né, sequenciais, atividade de trabalhadores alienados, né, o termo alienar e separar é um indivíduo que ele não se identifica com todo o produto, ele só faz uma parte do produto, e ele é remunerado justamente somente por essa parte do produto, tá? E durante muito tempo esse sistema ele foi desenvolvido e destacado muito antes do próprio modelo taylorista e fordista. Quando se fala, por exemplo, em manufatura, é uma técnica dividida e parcelada que já vai ser destacada, vai ser mencionada, digamos assim, lá no século XVIII, pelo Adam Smith, no seu livro Riqueza das Nações, em que ele destaca, por exemplo, a ideia de uma atividade que, quando ela é dividida e parcelada, né, você tem agora não mais uma pessoa produzindo um produto, mas quando você tem o quê? Vários indivíduos, 4, 5 indivíduos fazendo o mesmo produto, a tendência é o produto sair muito mais rápido. A velocidade ela acaba se tornando maior e, evidentemente, se você tem uma velocidade na produção, você tem uma velocidade na venda e uma velocidade no lucro. Pronto, começa por aí. Tá? Esse modelo, né, que vai ser denominado, chamado de manufatura, ele será aperfeiçoado depois por um modelo chamado de maquinofatura, quando você tem a técnica da divisão das tarefas, né, junto com a máquina, num espaço, num local novo chamado fábrica, onde homens e máquinas juntos vão produzir. Pronto. A partir desse processo você vai ter o que? O que é chamado de maquinofatura. E a maquinofatura ela vai se expandir cada vez mais. Esse modelo ele será aperfeiçoado, melhorado, quando chega o início do século XX, quando então o Taylorismo e o Fordismo eles vão aperfeiçoar essa técnica. Quer dizer, o Taylorismo, né, criado pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor, daí o nome Taylorismo, né, o Taylor ele vai criar, na verdade, um método que ele dava um outro nome, né, ele chamava de gestão científica. Mas o Taylorismo é denominado, chamado de gestão científica. Por quê? Devido à ideia de uma técnica racional, cronometrada, de uma atividade em série, onde o indivíduo disserá o que? Todo ele vai fazer um tipo de organização em grande escala e controlada com tempo. Tá? Então isso era a novidade do Taylorismo. A outra situação também é que o Taylorismo ele não proporcionava, ele não visava aqui a ideia de um trabalhador qualificado. Qualificado somente o gerente. O trabalhador, de uma maneira geral, se falar, por exemplo, do trabalhador, o operário, ele deveria fazer apenas o quê? Só executar, fazer atividade de execução. Aquela musiquinha, né, tipo, marcha, soldado, cabeça de papel, se não marcha direito, vai preso pro quartel. Ele segue muito modelo no Taylorismo. Quer dizer, você não está aqui, você é funcionário, trabalhador, operário, você não está aqui para pensar, você está aqui para executar. Né? Como soldado, você só executa. Você não precisa pensar. Quem vai pensar por você é o comandante, é o general. No caso do operário, vai ser o gerente. Pronto, é isso. A ideia é essa. O Taylor, ele era, na verdade, um cara muito pessimista em relação ao ser humano. E ele acreditava que o ser humano sempre criava alguma mentira, ele sempre criava alguma desculpa, né, para não fazer nada. Né? Ele dizia que as pessoas sempre estavam inventando coisas, sempre tentando criar alguma história para não querer fazer absolutamente nada. Né? Ele chamava isso de vadiagem sistemática. Né? Por quê? Porque ele entendia que o trabalhador ele sempre estava criando desculpa para não fazer nada. Então ele acreditava, por exemplo, que o trabalhador sempre na parte final da produção ele ficava embromando. Esse embromar é o que ele vai chamar de vadiagem sistemática. Por exemplo, na época, início do século XX, a carga horária do trabalhador na indústria norte-americana era de 10 horas. Nesse processo de 10 horas, ele percebia, o Taylor, que as 2 últimas horas o cara ficava, a produção diminuía, o ritmo do trabalhador era cada vez menor. E ele entendia que, na verdade, que isso era uma forma de embromação. Né? Então ele buscava justamente o quê? Para acabar com essa embramação, criar uma técnica que é através de uma atividade cronometrada, ou seja, o cara vai ter tempo para fazer uma atividade, ele tem tempo
para fazer cada produto, né? Então, você vai ter um controle, né, rígido em cima do trabalhador, né, de tudo, da hora que ele entra, da hora que ele sai, que é, por exemplo, a ideia do ponto, né, bater ponto, isso é uma invenção do Taylorismo, bater ponto para entrar, para sair, né, ir ao banheiro, tu vai ter uma coisa cronometrada também, quer dizer, o modelo era assim. E durante um tempo, esse modelo ele deu certo para a indústria. Por quê? Porque graças a essa técnica de cronometrar o tempo, o que vai acontecer? A produtividade da indústria norte-americana no início do século XX vai aumentar e muito. O problema é que esse aumento da produção, ela não vem de acordo, ela não vem no mesmo nível da satisfação do trabalhador. Porque o trabalhador ele vai ganhar o quê? A mesma coisa, fazendo uma atividade em grande escala, rápido e pressionado. Tanto é que no início do século XX, você vai ter um número muito grande de greves, de sabotagem feitos por trabalhadores insatisfeitos na indústria onde era exercido o modelo taylorista, né? Aí o Taylor, para tentar o quê? Tentar amenizar essa situação, criar uma forma do trabalhador ter uma receptividade melhor, ele vai criar a chamada produção por pagamento, que é uma coisa que existe até hoje. A produção por pagamento é aquela coisa do tipo, quanto mais você produzir, mais você ganha, tá? Então o salário do indivíduo vai acontecer, vai crescer a partir do aumento ou não da produtividade do próprio trabalhador, né? Então se você tem que fazer um produto, uma parte do produto em 8 minutos, se você fizesse, por exemplo, em 7 ou em 6, ou seja, em menos tempo, você ganhava um acréscimo em cima do teu salário. Então foi uma coisa que o Taylor criou para tentar dar uma satisfação, eu diria assim, para fazer com que o trabalhador se sentisse mais satisfeito em decorrência do que daquele modelo maluco, altamente veloz da produção em grande escala em série, né, que eram atividades de trabalhadores especializados, que só sabiam fazer uma função, e por isso eles eram alienados, e eram controlados pelo tempo. Então, essa ideia desse sistema de pagamentos, o Taylor achava que isso ia melhorar a condição do trabalhador. Na verdade, não, porque o trabalhador em si, ele percebeu que fazer uma atividade num tempo determinado pela empresa, por exemplo, digamos assim, 8 minutos já era difícil, fazer em menos tempo era mais difícil ainda. Então, e além do fato de que a remuneração, a gratificação que era dada para o trabalhador que fazia em menos tempo, não era uma grande coisa. Então, na verdade, esse modelo de produção de pagamento acabou se tornando um engodo, né? Acabou virando uma coisa assim que não visava, não era algo extremamente produtivo, e a insatisfação do trabalhador continuou. Essa insatisfação vai proporcionar realmente muitas greves e muita sabotagem feitas por trabalhadores no início do século XX na indústria taylorista. O Ford, né, o empresário norte-americano, né, esse personagem aí emblemático, né, criador da Ford Company, montador de automóveis que existe até hoje, ele era um cara realmente muito diferente dos outros. Primeiro que a própria fábrica dele já era diferente, porque ele era dono de uma fábrica de automóveis, o que no início do século XX era uma coisa muito estranha, né? Porque produzir automóveis, carros, um produto grande, em grande escala, era uma coisa bem difícil e complicada. Além do fato também de que o automóvel era algo muito caro, normalmente era um tipo de produto muito mais voltado para a classe alta, né? Não era nem classe média, classe alta. Quer dizer, o cara tinha que ter muito dinheiro para poder comprar um carro, né? Mas por que era tão caro o carro? Por causa do custo de produção. Naquela época não tinha a linha de montagem que existe hoje e que foi criado pelo Ford, né? Que é a linha de montagem que vai baratear o carro, né? Fazer com que ele tenha um preço acessível ao ponto de criar o carro popular, que é o Ford modelo T, né? E aí o Ford, que ele vai perceber? Ele percebia que havia um problema na questão, por exemplo, da chamada embromação, que o Taylor falava, que de 10 horas, sempre as 2 últimas horas finais, a produção era muito lenta. E aí o Ford, percebendo, olhando o seu trabalhador, ele percebeu que das 10 horas realmente, as 2 últimas horas eram sempre improdutivas, porque havia uma certa diminuição da produção. E aí o Ford começou a perceber o seguinte, que aquilo ali talvez não fosse necessariamente vadiagem, mas que fosse uma outra coisa. O quê? Cansaço. Das 10 horas, você manter um ritmo de produção em grande escala, né, é muito difícil. E as 2 últimas horas finais elas eram improdutivas, porque o trabalhador ele não conseguia produzir
dentro de um nível, desde o começo. Então quem vai fazer o Ford? Ele vai dizer assim, olha, eu vou tirar então essas 2 horas, porque o trabalhador cansa, e é natural que ele vai cansar, porque ele vai perceber que é improdutiva. Se eu forçar a barra com esse trabalhador, quando for no outro dia, ele vai estar mais cansado que no primeiro dia, então é improdutivo. Aí ele tirou 2 horas, quando ele fez isso, ele foi criticado pra caramba pelos seus colegas empresários, e falaram para ele assim, olha, se tu fizer isso, tu vai perder em mais-valia. Aí o Ford pensou assim, pô, não, porque se eu diminuir de 10 para 8 horas, eu ainda ganho o quê? 2 horas de mais-valia. Tá? Só que agora eu vou ter um trabalhador satisfeito, né, integrado e mais produtivo. Beleza, a ideia dele estava perfeita, é isso mesmo. Né? Ele faz isso, né? Fica, digamos assim, entra na graça dos trabalhadores que sendo acolhidos, felizes. E por outro lado, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a carga horária, ele vai aumentar o salário do trabalhador. Porque ele pensa assim, se ele vai diminuir a carga horária, ele vai diminuir o salário? Não, pelo contrário, ele aumenta. Ele vai acrescentar 5 dólares todo dia no salário do trabalhador. Além do salário dele, ele ganhava 5 dólares todo dia. O salário desse cara vai estar tão alto que ele vai poder comprar o produto que ele estava produzindo, que era o Ford Modelo T, que é o primeiro carro industrial da história. Depois disso, aí ele vai pensar o quê? Como é que ele consegue? Porque a grande ideia é o seguinte, qual era a grande meta do Ford? Transformar uma coisa cara, elitizada, que era o automóvel, em algo barato, né, para o público massa, né, para a classe média. Então ele percebeu o seguinte, que era um desafio isso para ele. E ele percebeu que isso poderia ser feito através da forma como o carro era produzido. Porque o carro era produzido antigamente tipo num modelo artesanal. Isso fazia com que o custo fosse muito elevado. Então ele vai criar uma técnica nova, que é chamada de linha de montagem, né? E essa linha de montagem, ele vai ter essa ideia, muito louco isso, ele vai ter essa ideia, por exemplo, num frigorífico do amigo dele. Ele vai num frigorífico em Chicago, no amigo dele, e ele vai ver como é que o gado era abatido, e como é que a partir dali, como é que o gado ele era retalhado. Então ele percebia, por exemplo, que um trabalhador tirava só uma parte do gado, aí outro trabalhador tirava só uma outra parte. Quer dizer, ele foi vendo que cada trabalhador era especialista apenas em uma parte do gado. Resultado, ele percebeu, e o gado era todo desmontado. Aí ele pensou, pô, isso é uma linha de desmontagem. Ele teve essa ideia, essa sacada. Aí ele foi para a fábrica dele e fez o processo inverso, uma linha de montagem. Em vez de uma linha de desmontagem, uma linha de montagem. E quando ele faz isso, quer dizer, criando uma esteira gigante, onde o carro vai ficar em cima, e a partir dali o carro ele vai andando bem lentamente, e cada trabalhador vai ter que tirar uma parte, vai ter que botar uma parte do carro, a linha de montagem, né, o carro ficar todo desmontado, ele vai perceber que o custo vai baixar, e muito. E vai ficar tão baixo esse custo, que ele vai conseguir transformar algo extremamente caro, que era o automóvel, em uma coisa muito barata, né, ao ponto da classe média começar a comprar, né, ao ponto do próprio trabalhador dele começar a comprar. Isso leva à filosofia de vida do Fordismo. O Fordismo também é uma filosofia de produção. E a filosofia tem um lema: produção em massa para consumo em massa. Produzir em grande escala um carro, no mesmo tamanho, no mesmo modelo, na mesma cor, tudo, e para produzir em grande escala para um público massa. Pronto. Isso vai se tornar uma coisa tão intensa que esse modelo ele vai ser adotado por outros sistemas e por outros modelos de produção. Então, por exemplo, a União Soviética, né, ela vai adotar um modelo fordista para a sua indústria de base. Né. Os campos de concentração, por exemplo, infelizmente, tem que dizer uma coisa muito louca sobre isso, eles vão ser, na verdade, criados a partir de um modelo fordista, de produzir, aliás, de matar pessoas em grande escala, né, em grande escala, num modelo de produção aonde o indivíduo ele não será assassinado, ele será exterminado. Que é até uma coisa que a Hannah Arendt, a filósofa, falou muito sobre isso. Né? Então, os modelos fordistas eles vão para outras áreas, até para áreas mórbidas como essa, por exemplo, de você criar uma fábrica para matar pessoas em grande escala. Né? Então, você vai pensar aqui no caso da reconstrução da Europa, que vai se desenvolver a partir... A Europa é reconstruída após a Segunda Guerra Mundial em um tempo recorde através do modelo fordista, de produzir o quê? Tijolos, fachadas sempre do mesmo tamanho, do mesmo jeito, para ser produzido em grande escala, de uma maneira rápida. Deu certo. Né?
E alguns economistas chegam a falar que, por exemplo, a crise de 29, ela, na verdade, ocasionou em decorrência do que? Dessa filosofia fordista de produção em grande escala sem olhar para a demanda. Que esse que é o problema. Se você produzir em grande escala, existe o risco da demanda, ou seja, do consumidor, em grande escala também, não consumir isso. Então, alguns dizem que o Fordismo colaborou para esse processo. Tanto é que uma das coisas que falam é que a crise de 29 foi uma crise de superprodução, provocada justamente por uma filosofia fordista de produção que se espalhou pelo resto do mundo. Tá? Então a gente pode dizer, na verdade, que modelos tayloristas fordistas são modelos sequenciais, são modelos em série, né? Trabalhadores alienados, sequenciais, que sabiam apenas um tipo de atividade, e esse modelo industrial ele vai se tornar pleno até, digamos assim, a década de 60, quando então ele será substituído pelo modelo conhecido como acumulação flexível, ou também alguns chamam de pós-fordismo e outros chamam também de toyotismo. É isso, gente. A gente fica hoje por aqui. Um abraço.